Olá, está começando mais um Escolas do Conhecimento e hoje a gente vai lá para a Escola de Negócios para falar um pouquinho sobre o cenário da pandemia e os reflexos no comércio internacional e na logística internacional. Para conversar com a gente sobre esse tema, está conosco aqui no estúdio o professor mestre Robson Diego Lamin, que é professor da Escola de Negócios nos cursos de Comércio Exterior e Gestão Portuária e também é gerente geral na Conline Serviço de Logística Internacional. Muito obrigada, viu, Robson, por estar conosco hoje. Disponha, eu que agradeço o convite. Vamos falar um pouquinho, Robson, de quais foram os principais problemas sofridos pela cadeia de comércio e transporte internacional aí no início da pandemia, lá no comecinho de 2020. Pois bem, naquela ocasião nós tivemos uma situação relativamente atípica no que tange ao que nós já tínhamos visto no passado. Até foi objeto da minha dissertação de estudo. Num primeiro momento ainda não havia a pandemia, mas os riscos e incertezas que os armadores eles sofrem por diversos sentidos. Mas naquela ocasião, acho que o primeiro fator foi o lockdown, que acabou interferindo diretamente nas empresas, na classe trabalhadora, efetivamente, aquela que faz a máquina funcionar. Porque os portos não pararam, né? Num determinado momento, sim. Eles pararam em algumas situações, principalmente portos da China, em decorrência de casos mais drásticos. E isso ocorre, inclusive, agora. Depois a gente vai possivelmente falar, a gente vai entrar nessa seara. Mas alguns portos pararam e isso acaba interferindo diretamente na cadeia. Mas no primeiro momento, mais em decorrência do lockdown e a paralisação das empresas. E isso acontece porque, à medida que ia escoando as mercadorias, não havia essa reposição. Isso foi das grandes situações que ocorreram nessa situação. E no segundo momento, acabou-se ou reduziu-se a matéria-prima para os exportadores beneficiarem os seus produtos ou os importadores para beneficiar o seu produto para a fabricação da mercadoria aqui para o mercado brasileiro, por exemplo. E a gente está falando do começo da pandemia, mas do comecinho. E depois, o pessoal conseguiu melhorar essas condições? Como que aconteceu? Estamos ainda vivendo, né, um período de pandemia, apesar da gente estar um pouquinho mais tranquilo, né, aparentemente, vamos dizer assim. Mas, e depois? Como é que isso se deu? Isso foi melhorando? As empresas conseguiram, de alguma forma, trabalhar para solucionar esse problema? Depois, no segundo momento, houve uma certa melhora, talvez a gente falaria nos 6 primeiros meses da pandemia, talvez lá para maio, junho, começou-se a ter uma noção maior e a roda girar novamente, porque se falarmos em mercado brasileiro e asiático, a carga demora em média 30, 40 dias para chegar aqui. Isso normalmente, isso sem pandemia, sem nada. Sem nada. Então, até que isso se reflita, por exemplo, aqui no Brasil, das ações que são tomadas lá na China, talvez os 2 primeiros meses da pandemia lá na China não foi refletido diretamente aqui, porque ainda haviam cargas nos navios e havia carga ao mar. Então, os 2 primeiros meses talvez não houve um impacto tão grande para o mercado brasileiro e para as empresas brasileiras. A partir de fevereiro, março até junho, sim, houve um impacto muito, muito grande. E o que ocasionou nisso? Depois que o lockdown cessou-se ou minimizou, as empresas voltaram novamente à sua produção, talvez em menor escala. No entanto, nós tínhamos um outro tipo de mercadoria que nós não tínhamos necessidade. Por exemplo, máscaras, produtos de testes de Covid e todos esses produtos que são inerentes à saúde, que nós tínhamos uma demanda antes pandemia e pós-pandemia nós tivemos uma outra demanda e demandas inclusive diferentes. E foi aí que também o transporte aéreo acabou dando um suporte grande para esses importadores, exportadores e para nós. Porque não dava tempo de esperar de repente os 30 dias para chegar, tinha que ser rápido. Exatamente. Então a gente está falando de um uso excessivo de máscaras, de uma quantidade enorme de testes de Covid, entre outras
materiais de farma, que a gente chama esse produto, que havia necessidade de chegar num tempo recorde, porque a saúde não esperava, né? A gente está conversando aqui no Escolas do Conhecimento de hoje com o Robson Lamin, que é professor aqui da Univale, lá na Escola de Negócios, sobre o cenário da logística internacional, né, por conta da pandemia, pós-pandemia, apesar da gente não poder dizer que pós-pandemia, porque ainda vivemos, né, num período de pandemia. Robson, você falou dos aviões. Quando a gente pensa em logística, a gente pensa em porto, armadora. Quem trabalha com logística teve também que se reinventar nesse processo de período de pandemia? Sim, perfeitamente. Eu acho que houve de todos os males que a pandemia nos trouxe, no bom sentido, não me interpretem mal, mas trouxe alguns benefícios no sentido de aprimoramento de procedimentos, de agilidade em algumas situações. E com a necessidade da demanda do transporte aéreo, no que tange a carga, e a diminuição no transporte de pessoas, de passageiros, inclusive a Agência Nacional de Transporte Aéreo, ela acabou colocando uma medida onde autorizava, e isso também através da IATA, da Associação Internacional de Transporte Aéreo, permitindo com que os aviões que eram de passageiros, que são de passageiros, pudessem também transportar mercadorias, e principalmente mercadorias que são destinadas à saúde, né? Então, houve também essa medida paliativa em relação ao transporte aéreo, mas principalmente em relação aos documentos e algumas questões que a gente via lá no futuro, com a digitalização de documentos e não a necessidade de apresentação de documentos físicos. Isso houve um benefício e uma melhoria nesses procedimentos e uma, talvez, menor burocratização em relação a esses documentos, principalmente o Brasil, que nós adoramos papéis. Né? Burocracia. Quanto mais exigência, melhor, né? Parece que o papel ele dá uma sensação de controle, quando muitas das vezes esse controle não tem relação, muitas vezes, com essa quantidade de papéis que são exigidos, né? Robson, nosso tempo aqui é curto e o assunto é muito interessante, mas eu queria saber se a gente, para falar um pouquinho de futuro, para a gente encerrar o nosso Escolas do Conhecimento, o que se espera daqui para diante? Estamos vivendo aí um cenário de possível pós-pandemia, como é que está a parte da logística internacional, vai aumentar o frete, falta espaço, vai superlotar os portos, o pessoal vai começar a querer vender e comprar enlouquecidamente, ou ainda nada disso é previsto? Então, nós temos, se falarmos de China, um lockdown no porto de Xangai, que é um dos maiores do mundo, que tem impactado essa cadeia logística. No entanto, nós saímos de fretes marítimos para um contêiner de 40, o maior, de 12, 13 mil dólares no início do ano, e hoje nós estamos em torno de 5, 5,5, 6. Então, tivemos uma redução, dado aos navios estarem ou se voltando à cadeia, entre aspas, normal. Voltado a isso, tende-se não acho que inclusive falávamos com nossos parceiros lá na Ásia e na Europa, que esse frete deve haver um pequeno aumento, a gente chama de GRI, que é o General Rate Increase, que deve haver uns pequenos aumentos, não tão substanciais como a gente teve lá no início do ano e ano passado, de 12 mil dólares para um container, sendo que já chegamos a 100, 200 há anos atrás. 100, 200 dólares para 12 mil, é muita coisa. 12 mil, é uma diferença muito grande. E isso reflete diretamente no nosso dia a dia. No consumidor final, né? Ele paga essa taxa, exatamente, né, Robson? Alguém vai ter que pagar. Então a gente vê algumas perspectivas de aumento do que está hoje, mas menor em relação ao que estávamos ano passado. Falta de espaço, talvez há, mas não no que tange à importação. Hoje a gente sente essa dificuldade mais na exportação dos produtos brasileiros que são destinados lá para fora, principalmente o mercado americano, seu frete extremamente competitivo e espaços competitivos, dado muita logística também do mercado americano
por falta de, talvez, de movimentação nos portos americanos, e isso acaba sendo uma cadeia geral e global, né? Bacana. Robson, agradeço a presença aqui no Escolas do Conhecimento. Como eu disse, o assunto é bastante interessante, poderíamos falar mais tempo, mas nosso tempo é curto. Obrigada por esclarecer e contar um pouquinho aí pra gente desse cenário da logística internacional durante a pandemia e pós-pandemia. Obrigadão, viu? Disponha, estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima edição.